Vamos lá, gente. Hoje nós vamos falar o seguinte. A cura é para todos. Diga comigo, a cura é para todos. É a vontade hoje, assim como nos tempos passados, curar todos os que precisam de cura? Essa é uma pergunta. O maior obstáculo da fé de muitas pessoas que procuram ser curadas, quantos aqui procuram ser curados? O maior obstáculo em nossos dias é a incerteza nas suas mentes. Qual incerteza? Foi dito aqui no começo do culto. Se é ou não é a vontade de Deus curar todas as pessoas. Quase todas as pessoas sabem que Deus de fato cura algumas pessoas. Mas existe muito da teologia moderna que evita que o povo saiba o que a Bíblia claramente ensina. E o que a Bíblia claramente ensina? Que há provisão para a cura de todas as pessoas. Qual é o problema quando nós temos qualquer tipo de dúvida ou problema na mente? É que é impossível reclamar ousadamente pela fé uma bênção quando não temos a certeza de que Deus nos prometeu. Se você não tem a certeza, você não consegue orar com ousadia, exigindo aquilo que foi prometido. Porque se reclama as bênçãos de Deus unicamente quando você sabe que é a vontade dele. Então você se apega na vontade dele, busca a sua presença e o Senhor cumpre a sua vontade. Vamos aprofundar um pouco mais isso. Se queremos saber o que há em um testamento, temos que ler o testamento. Repita comigo, se eu quero saber o que há num testamento, eu preciso ler o testamento. Quando você abre a tua Bíblia em Mateus, a primeira coisa que está escrito, Novo Testamento. Quando você abre lá no Gênesis, está escrito o quê? Velho Testamento. Então escute. Se queremos saber a vontade de Deus, nós precisamos ler o que foi revelado acerca da sua vontade. Se uma mulher me dissesse, preste atenção nisso, meu marido era muito rico e ele faleceu, e agora eu quero saber se ele deixou alguma coisa para mim. O que eu lhe diria? Você precisa ler o testamento para saber. Sim ou não? A palavra testamento quer dizer realmente a vontade de uma pessoa. Repita comigo, a palavra testamento quer dizer realmente a vontade de uma pessoa. Se você puder, anote essas coisas no seu celular, anote na sua Bíblia, lute contra o sono. Eu sei que você está cansado, mas é importante isso que eu vou te dizer. A Bíblia contém o testamento, ou seja, a Bíblia contém a vontade de Deus, em que Ele nos entrega tudo que Ele deixou para nós, como as bênçãos pela sua redenção. E mais, sendo o seu último testamento, qualquer coisa mais recente é uma falsificação. Por isso que Paulo diz que se ainda os anjos ou qualquer outra pessoa pregar outra palavra além do evangelho, seja amaldiçoado. Por isso que no Apocalipse está escrito, se alguém acrescentar isso aqui, esse alguém é maldito. Toda seita, você vai ver,
que toda seita teve uma revelação que veio depois. Um anjo apareceu e me mostrou uma coisa. É tudo maldito. Por quê? Diga comigo, nunca se escreve. Meu Deus, alguém está comigo? Diga, nunca se escreve outro testamento depois da morte do testador. Então, se a cura está no testamento de Deus para nós, como podemos dizer que Ele não quer curar todas as pessoas, se é isso que realmente consta claramente no seu testamento? Se nós falarmos que a cura não é para todas, nós estaríamos modificando o testamento. E isso depois da morte do testador, que foi o Senhor Jesus. Porque Jesus não é apenas o testador que morreu, mas Ele ressurgiu, e a Bíblia diz, irmão Alexandre, que Ele é o mediador do testamento. Diga comigo, Ele é nosso advogado. Ele não frauda o testamento, como fazem alguns advogados da terra. Ele é o nosso representante à destra de Deus. Quando nós apresentamos nossas intercessões ao Pai, Jesus está à destra do Pai, dizendo, isso aí foi prometido no testamento, eu atesto que isso é verdade. Então escute, não há maneira melhor para saber qual a vontade de Deus do que ler os evangelhos que registram os ensinamentos das obras de Cristo, porque os evangelhos é a expressão da vontade do Pai. Sua vida, a vida de Jesus, era tanto uma manifestação como uma revelação do amor invariável e da vontade de Deus. Ele representou literalmente para toda a raça adâmica a vontade de Deus. Como foi dito aqui hoje, muitas vezes no que diz respeito à cura, as pessoas oram, se for a tua vontade. Vamos ver então qual é a vontade do Pai. Quando Jesus punha as mãos sobre cada um deles e os curava, Ele revelava, representando a vontade de Deus para todo o povo. Lucas capítulo 4, verso 40, por gentileza. Veja na sua Bíblia, Lucas 4, 40. Aleluia. E ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças lhes traziam, e pondo as mãos sobre cada um deles, o quê? Curava quantos? Alábia sergue alamachai. Olha o que diz Hebreus capítulo 10, verso 7. Engrandecido seja Deus. Hebreus capítulo 10, verso 7. E então disse, eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. O que a Bíblia está dizendo? Que Jesus era a expressão da vontade do Pai na terra. Tudo que Jesus fazia demonstrava a vontade de Deus na terra. Continuemos. Olha o que diz João capítulo 6, verso 38. João capítulo 6, verso 38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Coisa linda é a palavra de Deus. Tudo o que Jesus fazia pela humanidade necessitada durante o seu ministério terrestre era a revelação direta da vontade perfeita de Deus para toda a raça humana. O evangelista Bosworth, no seu livro O Cristo que Cura, ele faz a seguinte afirmação, presta atenção nisso. Ninguém, talvez, pode ser mais conservativo do que os eruditos da Igreja Episcopal. Contudo, a comissão apontada para estudar o assunto
de cura espiritual para o corpo, depois de 3 anos de estudo e pesquisa, tanto na história como na Bíblia, deu o seguinte resumo à igreja. Presta atenção nisso aqui. Foi feita uma comissão da igreja episcopal com os eruditos, os homens mais estudiosos que existiam, e eles estudaram 3 anos o assunto de cura espiritual, na Bíblia e na história. Eles foram a fundo no assunto, e olha a conclusão que eles chegaram. Fizeram um resumo à igreja. Eu quero que você tome posse disso aqui. Jesus fazia as curas como uma revelação da vontade de Deus para com os homens, porque descobriram que sua vontade foi plenamente revelada. Acrescentaram: a igreja não pode orar mais com aquela frase que destrói a fé, se for a tua vontade. Fala para quem está do teu lado: você não vai mais orar essa oração que destrói a fé, essa frase, se for a tua vontade, no que Deus diz a respeito de cura divina. Você não precisa buscar a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você seja 100% curado. Existe cura em Deus aqui nessa noite para você. Se aposse dela, entre com esta palavra diante de Deus, dizendo: Senhor, é o seu testamento, é a sua vontade, e eu me aposso da tua vontade. Glorificado seja Deus. O evangelista Bosworth também diz: a mensagem, repita comigo, a mensagem ensinada em todas as partes do evangelho é da cura completa de corpo e alma para todos que se achegam a ele. Então, meus irmãos, muitos hoje em dia dizem: eu creio na cura, mas não creio que seja para todos. Então, se não fosse para todos, seria impossível orar a oração da fé. Agora, aprenda isso aqui que é tremendo. Entre todos aqueles que procuraram a cura de Cristo no seu ministério terrestre, todos que procuraram a cura de Cristo, apenas um orou com as palavras: se quiseres. Isso está em Marcos 1:40. E quem foi esse? Esse foi um pobre leproso rejeitado que não conhecia a vontade de Cristo de curar. E a primeira coisa que Cristo fez foi corrigir a incerteza do leproso, dizendo: eu quero. Marcos 1:40, e aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe e pondo-se diante dele, e lhe dizia: se queres, bem podes limpar-me. Vamos ver o que Jesus disse para ele. Verso 41, e Jesus, movido de grande compaixão, aleluia, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: eu quero, seja limpo. Será que alguém pode ouvir Jesus olhando para você hoje dizendo: eu quero você sã, eu quero você curado, eu quero você liberto, eu quero você saudável, eu quero você sem dores? Não é a minha palavra, querido, é a palavra de Deus. Às vezes nós estamos orando como esse leproso sem conhecer a palavra. E Jesus hoje está nos corrigindo, como corrigiu aquele leproso naquele dia, e dizendo: vamos corrigir esse negócio aqui. Eu quero. Então, meus irmãos, não é mais se for a tua vontade, é a vontade de Deus. O leproso de Marcos 1:40 disse: se queres, tu podes. Jesus respondeu: eu quero. E que esse eu quero resolva o caso para nós, para todos sempre, de que Deus quer curar os enfermos. Se Ele quer curar uma pessoa, então Ele quer curar todas. Ele não quer que alguns se percam. Tiago diz: está alguém entre vós doente? Diga comigo: está alguém. Esse alguém inclui eu, inclui você, nos inclui.
O Velho Testamento diz acerca daqueles que foram mordidos pelas serpentes. E a Bíblia diz que foi levantada uma serpente no meio do deserto, e aqueles que olhassem para aquela serpente, eles eram curados na hora. Todos nós sabemos que aquela serpente que foi levantada no deserto simbolizava Jesus Cristo. E que todos aqueles que oravam para a serpente eram curados. Então, queridos e amados irmãos, se alguém hoje quiser olhar para Cristo como Redentor, será salvo. E todas as pessoas estão nas mesmas condições quanto aos benefícios da expiação. As palavras todo aquele e quem quiser se empregam sempre em lançar o apelo aos pecadores. E as palavras todos, alguém e cada um em lançar apelo aos enfermos e doentes. Então, esses convites são sempre universais e os resultados são sempre prometidos definitivamente. Quais são os resultados? Será salvo, terá vida, curarão, o Senhor o levantará, curou a todos, e a todos os que o tocavam ficavam sãos. Os pais muitas vezes mostram preferência por alguns dos filhos, mas Deus nunca faz isso. Quando cumprimos, diga comigo, quando cumprimos condições iguais, recebemos igualmente. Irmãos, preste atenção. Aleluia. Ao cumprirmos nossa parte, Deus é sempre fiel para cumprir a parte dele todas as vezes. Eu quero que você entenda que os benefícios do Calvário são para ti. Se Deus sarava a todos, Ele ainda a todos sara. Isto é, todos que se chegam a Ele para serem curados. Hebreus capítulo 13, verso 8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo Jesus, Raul, que quis curar aquele enfermo, Ele quer curar você na noite desse dia. Eu não sei quantos aqui precisam. Se eu fosse você, eu estava mais animado com essa mensagem. Tem gente que fica mais animado com uma consulta que está marcado para a semana que vem do que com a palavra de cura de Deus. Tem gente que fica mais animado quando ele consegue marcar uma cirurgia ou marcar uma consulta do que quando ele recebe essa revelação da palavra de Deus. Eu quero te dizer, essa palavra é viva e eficaz e ela pode mudar a tua história para todo sempre. Se você crê, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o mesmo, Ele está vivo e Ele está aqui. Sabe, irmãos, às vezes a gente recebe tantas bênçãos, a gente tem tantos benefícios, somos tão abençoados, que a palavra de Deus não nos anima mais. Mas você tem que ir nos lugares pobres, onde uma pessoa não tem nada, não tem médico, não tem consulta, não tem convênio, ela só tem a fé e a palavra de Deus. E quando essas pessoas descobrem isso, aleluia, milhares são curadas, milhares são libertas. Mas essa mesma palavra é para nós, que o evangelho nunca esfrie no nosso coração, porque às vezes nós estamos ficando mais acostumados com o convênio do que com Jesus. Nós estamos mais acostumados com o remédio que com Jesus. Se você quiser abrir mão da palavra, o problema é seu, é direito seu. Mas se tiver um aqui essa noite que vai se apossar da palavra de Deus, eu tenho certeza que essa enfermidade não vai resistir. Mas é preciso que você se achegue a Cristo. Tem gente que é tão preguiçoso que ele ainda quer que Cristo se achegue a ele. Jesus já desceu do céu, já levou a cruz, já levou a enfermidade, já levou uma quarentena menos um de açoite para levar cada uma das nossas enfermidades. E ele quer que Jesus fique atrás dele ainda. Deus não atua por dó, querido. Não adianta você ficar fazendo cara de coitadinho. Ai, Jesus, eu estou numa luta. Se o Senhor... Não é assim que funciona, meu irmão.
Se você tem um direito nesse país, você tem que pegar o papel, você tem que colocar a lei. Você já viu como o seu advogado trabalha? Ele vai lá na justiça e diz: aqui está o fulano, está fazendo uma petição. A lei diz isso. E ele se aplica nessa lei. Então nós queremos fazer esse requerimento. Eles vão olhar e vão dizer: bom, está escrito realmente, é seu, é teu direito. Agora fica aí sentado esperando. A filha de uma irmã aqui que nós estamos orando faz tempo. Recebeu a cidadania desde 2020, recebeu o green card desde 2020. Está 3 anos, estava lá, ela não foi lá pegar. Olha que benção. E se ficasse sentada, ia ficar 30 anos. Você que não vai buscar. Cutuca alguém que está do teu lado, acorda ele aí e diga: você que não vai buscar o que é teu não, para você ver. Levante a tua mão e diga assim: eu vim aqui buscar o que é meu. O diabo não vai mais me roubar em nada. Diga: Deus, eu creio na tua palavra. E eu me levanto hoje como filho para requerer tudo que é promessa tua para a minha vida e para a minha família. Eu e a minha família somos sarados, somos saudáveis pelo sangue de Jesus. Vamos ver um pouquinho qual era a vontade de Jesus? Mateus capítulo 12, verso 15. Mateus 12, 15. E Jesus, sabendo disso, retirou-se dali e acompanharam grandes multidões. E ele curou somente o Javier e a irmã Helena. Sim ou não? Não, volta lá no texto. E Jesus, sabendo isso, retirou-se e acompanharam o quê? Grandes multidões. E ele curou só o irmão Rogério e a irmã Mary. Hã? Quantos ele curou? Quantos ele curou? Ok. Então vamos seguir. Agora coloca para mim Mateus capítulo 14, verso 36. O meu povo perece por falta de conhecimento. E rogavam-lhe que ao menos lhe pudessem tocar a orla da sua roupa. E aquele que tinha mais fé tocava e ficava curado. Sim ou não? Sim? A Jaque falou que sim. E todos os que davam oferta maior ficavam curados. E os que tinham cidadania. E os que tinham olho verde. Então vamos ler o texto junto. Vamos lá. E rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla da sua roupa. E o que acontecia? Fala para o teu irmão que está do teu lado: vai tocar hoje ou vai ficar com cara de coitadinha? Vai tocar hoje ou vai ficar lebaraqueseminehai? Vai tocar hoje ou na muneregiasterralai sergia? Aleluia. Veja o que está escrito em Lucas 6,19. Lucas 6,19. 1, 2, 3, vamos ler a palavra de Deus. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele o quê? E o que acontecia? Quantos? Ah, mas você já, sua idade já está avançada. Ah, mas essa doença faz muito tempo. Ah, mas você é fofoqueira. Mas você... Não, porque a gente começa nós mesmos. Mas é que o meu caso... Olha, é porque... E toda a multidão procurava o quê? Agora você anda procurando tocar-lhe ou não? Tem gente aqui que passa mais tempo no telefone para marcar uma consulta do que tempo lendo a Bíblia ou orando. Não diga aleluia, diga ai. Glorificado seja Deus. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele o quê? Essa virtude está aqui para te curar hoje. Essa virtude está aqui para te curar hoje, Lúcia. Essa virtude está aqui para te curar hoje, Cassilene. Essa virtude está aqui para te curar hoje, Ravi. Essa virtude está aqui para te curar hoje, Rogério. E ele curava a todos. Aleluia. Aleluia. Aleluia.
Vamos ver o que diz Mateus capítulo 8, 16 e 17. Mateus capítulo 8, verso 16 e 17. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos o quê? Endemoniados. E ele com a sua, o que a Márcia falou aqui hoje, com a sua, expulsou deles os e curou só umas dores de cabeça. Ei, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Feche os seus olhos, levante as suas mãos, diga: o meu Cristo levou sobre si as nossas enfermidades e Ele levou as nossas doenças. Ele não vai levar de novo, querido, me perdoe. Ele já levou. Eu vejo os anjos de Deus levando essas enfermidades embora, essas dores embora, essa depressão embora, essa crise de ansiedade embora, esses problemas dos ossos embora. Cristo continua a curar os enfermos para continuar a cumprir as palavras do profeta. Ele tomou sobre si nossas enfermidades, levou as nossas doenças. Sempre se lembre que você está incluído nesse nosso. Aleluia! Deus está obrigado por sua aliança a continuar a curar todos os que estão doentes e enfermos para cumprir as palavras de Isaías. Por quê? Porque Deus prometeu. Olha o que diz o Salmo 89, 34. Se eu sou você, eu grifo na tua Bíblia. Salmo 89, 34. Aleluia. Não quebrarei a minha aliança e não alterarei. Será que alguém está entendendo o peso dessa palavra? Não quebrarei a minha aliança, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Em outras palavras, Bispa Keren, eu não sou homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se eu dou minha palavra, eu cumpro. Se eu falo, eu cumpro. Se você quiser ficar com a palavra do médico, é problema seu. Eu vou ficar com a palavra de Deus. Eu vou viver pela palavra de Deus. Eu vou declarar a palavra de Deus. Atos capítulo 10, 38. E aqui vamos para terminar. Atos capítulo 10, 38. Oh, como a palavra de Deus é linda. Aleluia. Vamos colocar antes, por favor, Lucas 4, 40. Lucas 4, 40. E depois Atos 10. E ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças lhes traziam, e pondo as mãos sobre cada um deles, lembre-se que nós começamos com Jesus dizendo: eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade de quem me enviou. Qual era a vontade do Pai? Curará. Então nunca mais você vai orar essa oração que destrói a fé com essa frase: se for da tua vontade, acerca de cura divina, porque hoje nós estamos descobrindo qual é a vontade de Deus. Atos 10, 38. Toma aí a vontade de Deus. E como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando e como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Termino essa mensagem hoje dizendo que a cura é para todos e deve ser pregada a todos. Atos capítulo 8, versos 6 a 8.
Filipe pregou Cristo aos samaritanos. Jesus já tinha voltado aos céus. E olha o que aconteceu. Atos, capítulo de número 8. Aleluia. Verso 6 até o verso 8. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Verso 8, e havia grande alegria naquela cidade. Pedro pregou a Cristo, e o coxo de Atos 3 foi curado. Jesus mostrou ser o mesmo para Pedro em todo tempo e em todo lugar que se prega Jesus Cristo, no seu sacrifício pleno pelo pecado e pela doença. O resultado é cura dos corpos doentes e salvação das almas perdidas. Paulo pregou a Cristo, Atos capítulo 14, verso 8 a 10. Atos capítulo 14. E estava sentado em Listra certo homem, leso dos pés, coxo desde o ventre da sua mãe, o qual nunca tinha andado. Então ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos, vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou. Aleluia. Em todo lugar onde se prega a cura, com todos os seus benefícios para todos, o povo responde à palavra pregada e tem fé para ser curado. Eu estou falando aqui, eu estou sentindo uma pessoa, o joelho esquerdo estava muito debilitado e Jesus está curando o teu joelho esquerdo. O povo é sempre curado. Esse método nunca falha. Sabe por quê? Repita comigo com uma voz forte, com fé. Diga comigo: a fé não pode falhar. A fé nunca falha. Agora eu quero repetir e terminar essa mensagem. Não se pode colocar a fé plena em atividade quando a pessoa está indecisa se Deus cura ou não cura todos. Se Ele não quer curar todos, então ficamos obrigados a vacilar. A gente ora, mas já pondo o pé no freio. Então nós ficamos dizendo em todos os casos: será que Deus vai curar essa pessoa? Ou será que esse é um dos infelizes que Deus quer que ele fique sofrendo? Jamais podemos orar a oração da fé pensando assim. Então permanece-se compreendido e estabelecido que é a vontade de Deus curar-me. Diga comigo: é a vontade de Deus curar-me. Quantos de vocês têm a certeza que você tem direito a perdão dos seus pecados? Quando você ora, você pecou, você ora, você tem certeza que você foi perdoado, sim ou não? Você se sente até melhor, sim ou não? Agora coloca aí para mim Salmo 103:3. Então preste atenção. Assim como Salmos 103, verso 3. Assim como quando eu recebo a certeza do perdão dos meus pecados, eu devo ter a mesma certeza sobre a cura. Olha o que diz o texto. É Ele que perdoa todas as tuas e que sara todas as tuas. Irmãos, Deus disse: eu sou o Senhor que te sara. E Ele não mente. Ele queria dizer o que disse. E o que Deus diz é a verdade. Portanto, a cura é minha. A cura é parte do Evangelho e é para se pregar por todo mundo e a toda criatura. O plano de Deus
continua atuando até a consumação dos séculos. Coloque-se de pé no seu lugar. Se tem alguém aqui nessa noite que precisa de um milagre, de uma cura, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Traga para mim, por favor, o óleo. Isso, irmão Alexandre. Eu vou orar. Eu quero impor as mãos. Se alguém aqui, pode subir aqui, filho. Se alguém aqui trouxe uma peça de roupa por alguém, ou uma fotografia de alguém, pode colocar na mão. Se quiser colocar no altar, coloque. Nós vamos declarar a palavra. Vamos orar a palavra. Chame lá alguém, algum obreiro, por favor, o Luan, para a gente tirar foto. Eu sinto a presença de Deus palpável aqui hoje. Feche os seus olhos, vamos orar a oração da fé. Qual é a oração da fé, meus irmãos? Sem dúvida. Você tem certeza que é a cura de Deus para você? Tem certeza? Ou é só se Deus quiser hoje? Se hoje não fosse o dia, é loteria. Tem certeza que Deus tem cura para você? Eu tenho certeza. Porque o diabo é tão sujo que ele vem e diz assim para você: ah, mas você é pecador. Ah, mas você fez aquilo. Você acha que aquele leproso que chegou diante de Jesus, ele era o quê? Um santo. Você acha que toda essa multidão que chegava perto dele era o quê? Era tudo crente, bonzinho, de família boa, irmã Cláudia, era tudo maravilhoso. Eles não mereciam. Assim como eu também, você também não merecia salvação. Assim como eu e você não merecíamos libertação. É tudo sobre ele. Aleluia. Ele desceu do céu para fazer a vontade do Pai. Aleluia. Porque quando o homem pecou, quando o homem caiu, ele deu autoridade, deu legalidade para Satanás colocar enfermidade em nós. Mas Jesus veio. É o que diz em 1 João 3,8. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Feche os seus olhos. Diga: Senhor Jesus, neste momento, eu oro a oração da fé, tomando posse definitivamente da minha cura e da cura daqueles que eu amo. Porque a tua palavra declara que é a tua vontade que eu esteja são, que eu seja curado. Em nome de Jesus, eu me incluo nesse alguém que está enfermo, nesse alguém que foi abençoado quando o Senhor levou na cruz minhas enfermidades. Eu decreto agora, em nome de Jesus, toda enfermidade sai, todo câncer sai, todo problema de Alzheimer sai, todo problema nos ossos sai, toda doença, todo espírito de enfermidade sai, sai, sai no nome de Jesus. Você não tem direito mais de estar no meu corpo, nem na minha família, em nome de Jesus.